Cristianismo, cristicidade. Antes de tudo, prevenimos o leitor que este livro não pretende justificar algum dos numerosos tipos de cristianismo que, há diversos séculos, existem nos países ocidentais daquém e da além-mar. Damos plena razão a Nietzsche, que, no princípio deste século, escreveu, aspas, se o Cristo voltasse ao mundo em nossos dias, a primeira declaração que faria ao mundo cristão seria esta: povos cristãos, sabei que eu não sou cristão. Fechar aspas, ponto. Mahatma Gandhi respondia a todos os missionários cristãos que o queriam converter, aspas, aceito o Cristo e o seu evangelho, não aceito o vosso cristianismo. Fechar aspas, ponto. Albert Schweitzer, teólogo, cristão e filho de um missionário evangélico, escreveu, aspas, nós injetamos nos homens o soro da nossa teologia e quem é vacinado com o nosso cristianismo está imunizado contra o Espírito do Cristo. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, nunca se filiou a nenhuma das muitas igrejas cristãs que há nesse país, porque estava à espera da Igreja do Cristo. Por que esta discrepância entre Cristo e cristianismo? Da parte de nossas espirituais e sinceras? Porque é impossível identificar o Cristo com alguma organização religiosa. Qualquer tentativa destas é necessariamente uma deturpação e uma falência. Toda a organização é um produto do ego, e esse ego é, por sua natureza, egocêntrico e por isso anticrístico. A única coisa que pode haver é uma experiência crística individual, mas nunca uma organização cristã social. Diversas pessoas têm tido e têm experiência crística, e onde há muita plenitude, há necessariamente um transbordamento. Se houvesse muitos homens individuais com genuína experiência crística, o mundo social seria grandemente beneficiado por esta plenitude individual. A cristicidade de muitos produziria, por via indireta, uma espécie de cristianismo social por indução. Mas o que é impossível e contraproducente é que o Espírito do Cristo seja expresso por uma organização qualquer, como o Ocidente tem tentado inutilmente. Disto sabia o Cristo quando preveniu os seus conterrâneos, dizendo, aspas, o reino dos céus não vem com observâncias, nem se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá, o reino dos céus está dentro de vós. Fechar aspas, ponto. Será que alguma destas organizações, certamente sinceras, pode ser identificada com a genuína mensagem do Cristo? Radhakrishnan, antigo presidente da Índia, escreveu, aspas, a religião da humanidade do futuro será a mística, fechar aspas, ponto. A mística é uma experiência estritamente individual que, quando organizada socialmente, deixa de existir. Assim como a vida encaixotada não é vida, luz engarrafada não é luz. É da íntima essência da experiência mística ser individual, o que todavia não impede que essa verticalidade individual se desdobre em horizontalidade social, mas esse desdobramento, ou transbordamento, só acontece quando a experiência vertical atinge o zênite da sua plenitude. O nosso mundo conturbado não pode ser sanado por nenhuma nova organização, religiosa ou civil. Somente a experiência mística de muitos
pode beneficiar realmente a humanidade? Toda a mística verdadeira e plena é irresistivelmente transbordante e difusora. Se não for isto, não passa de misticismo, mas não é uma mística dinâmica. O Cristo nunca organizou nada, nem no âmbito religioso da sinagoga de Israel, nem no setor civil da política do Império Romano. A sua atuação foi exclusivamente indireta, por espontâneo transbordamento da sua própria plenitude, porque, como diz Paulo de Tarso, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Durante quase 3 séculos, do ano 33 até 313, a cristandade das catacumbas vivia dessa cristicidade mística, sem nenhuma organização social. E foi este o período mais glorioso do mundo cristão, o período da verticalidade mística das catacumbas, cuja única saída era para o martírio no Coliseu. Sabemos que no ano 33 foi Jesus entregue à morte pelo beijo de um dos seus discípulos. Mas muitos ignoram que o mesmo Cristo, no ano 313, foi assassinado pelo beijo de outro discípulo dele, o primeiro imperador cristão, Constantino Magno. O beijo de Judas matou o corpo de Jesus. O beijo de Constantino matou o espírito do Cristo. Judas versus Jesus. Constantino versus Cristo. O beijo com que Constantino Magno traiu o Cristo foi o Edito de Milão, do ano 313, que pôs termo a 3 séculos de perseguição. Mas com este benefício de discípulo, preludiou séculos de malefícios de traidor, convidou os discípulos do Cristo a se integrarem na organização do Império Romano, fez do cristianismo a religião oficial do Estado, uma religião estatal, defendida mediante armas, política e dinheiro. Armas para matar os inimigos, política para enganar os amigos e dinheiro para comprar e vender consciências. O Edito de Milão foi o fim desses 3 séculos de cristicidade e o princípio de muitos séculos de cristianismo social, político, militar. O cristianismo de Constantino continua até hoje no mundo oficial das igrejas e de alguns governos. Paralelamente, à sombra das catacumbas do silêncio e da solidão, continuam algumas almas a cristicidade dos místicos, cujos nomes não constam, em cujas estátuas não figuram em praças e salões. As páginas deste livro são dedicadas à cristicidade individual de alguns, e não ao cristianismo social de muitos. Os muitos condenarão este livro como heresia, e tem razão, mas é precisamente este caráter herético a maior prova da sua autenticidade crística. Os países do Oriente não aceitarão jamais o nosso cristianismo, em sua forma eclesiástica, porque a cultura filosófica milenar do Oriente é incompatível com as nossas teologias. Até hoje, após séculos de esforços missionários, não há 1% de cristão nos países asiáticos. A verdadeira mensagem do Cristo é perfeitamente compatível com a mais alta evolução cultural da humanidade, mas não com as nossas teologias cristãs. A única chance de cristificar a humanidade é voltarmos à cristicidade da mensagem real do Cristo, que não está condicionada a tempo e espaço, mas é uma mensagem tipicamente extratemporal e extraespacial, porque, como dizia Tertuliano, toda a alma humana é crística por sua própria natureza. É nesse sentido crístico que lançamos as páginas deste livro. Com isto, não condenamos as organizações eclesiásticas ou religiosas que aparecem com o nome de cristianismo. Sabemos que um grupo numeroso de pessoas necessita de uma religião padronizada,
que eles passam a encampar como norma moral. Essa religião padronizada pode ser considerada como uma espécie de corpo, mas não como a alma do cristianismo, que é o próprio Evangelho do Cristo. Sendo a maioria das organizações religiosas constituídas de massas de pouca evolução, devem os membros delas crer o que podem crer, sabendo, porém, que a verdadeira mensagem do Cristo é algo infinitamente mais sublime, consistindo na realização do reino de Deus na vida diária. Enquanto as crenças e práticas externas não impedirem a realização do reino de Deus, podem elas ser toleradas, mas se alguém identificar com elas a alma da mensagem do Cristo, constitui impedimento para a realização do reino de Deus sobre a face da terra. Trecho do livro Que vos parece do Cristo? Huberto Roden.